Quero saudar o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, a quem nós temos adorado até este momento, a quem nós temos cultuado com nossas orações, com nossos cânticos, enfim. Agora é hora de nós aquietarmos o nosso coração e abrirmos a palavra do Senhor e ouvirmos aquilo que o Eterno tem para dizer ao nosso coração nesta noite. E eu quero convidar os meus queridos irmãos a abrirem a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos abri-la no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nossa leitura será dos versos 1 a 11. E eu lhe convido, por favor, fique em pé e nós vamos fazer então a leitura da palavra do Senhor para nossa reflexão e edificação espiritual. Atos 18, versos 1 a 11. Assim está escrito: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus soberano, nós te louvamos por mais uma vez lermos o teu livro santo e queremos compreendê-lo, queremos entendê-lo. Por isso pedimos que o teu Espírito, aquele que é o verdadeiro mestre ensinador, possa ministrar essa palavra ao nosso coração, nos instruindo a toda a verdade. Assim nós rogamos em nome de Jesus, amém. Por favor, pode sentar-se. O ministério do apóstolo Paulo era um ministério claramente dirigido aos gentios. Gentios são aquelas pessoas que não são judeus, portanto todas as outras nações não judias. A Paulo foi dada a missão de expandir, de propagar, de anunciar o evangelho naquele mundo antigo, especialmente no mundo greco-romano. E Paulo saía de cidade em cidade, pregando, especialmente nas cidades onde havia uma sinagoga judaica. Essa era a estratégia dele. Quando ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia era numa sinagoga judaica. A sinagoga judaica era uma espécie de templo
onde judeus dispersos ali se reuniam, e Paulo se encontrava ali com aqueles judeus para pregar àquelas pessoas que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, para que elas crescem e a partir daquela sinagoga, a partir daqueles judeus convertidos, eles pudessem juntos disseminar a mensagem para toda aquela cidade pagã. O universo ou o mundo greco-romano era um mundo imerso no paganismo. Tanto gregos como romanos tinham um verdadeiro panteão de deuses, adoravam deuses e tinham deuses para tudo: deuses do sol, deus da lua, deus da guerra, deus da paz, deus das plantações, deus da fertilidade, deus do sexo. E Paulo sabia que aquilo era algo diabólico, e a mensagem do Evangelho era uma mensagem libertadora, não só esclarecedora da verdade, mas também libertadora do paganismo. Mas o trabalho missionário do apóstolo nem sempre, aliás, nunca, diga-se de passagem, foi fácil. Em todos os lugares onde ele chegava, ele podia contar sempre com oposições, sempre com perseguições. E aqui nós vemos, por exemplo, quando ele chega em Tessalônica é perseguido, quando chega em Bereia é perseguido, em Filipos é aprisionado, noutro lugar é apedrejado. Onde quer que vá, o missionário de Deus vai sempre encontrar por parte dos homens cujos corações estão empedernidos pelo mal, resistências e oposições. E aí Paulo chega a Corinto, a grande cidade da Grécia antiga, a segunda mais importante cidade da Grécia, perdendo apenas para Atenas. Corinto era uma cidade, uma grande metrópole, uma metrópole extremamente pagã. E quando chega, ele segue o seu itinerário, vai mais uma vez para a sinagoga, e lá prega sobre Jesus Cristo, anuncia o Evangelho de Jesus. Mas o que ele recebe por parte dos judeus, mais uma vez, é resistência. Encontra corações fechados, encontra mentes fechadas ao Evangelho, e por isso Paulo está tendencioso a se desanimar de seu trabalho. Então Deus à noite aparece para ele numa visão, e numa visão Deus chega para ele e diz: Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Diante então dessa palavra de encorajamento e dessa exortação do Senhor, Paulo permanece em Corinto 1 ano e meio, e ali ele funda a grande e influente igreja de Corinto, a quem ele dirige 2 cartas que estão no Novo Testamento. Queridos irmãos, no caminho da missão da igreja, que é anunciar Jesus, que é proclamar Jesus a esse mundo, que embora pós-moderno não é nem um pouco diferente no aspecto religioso do mundo daquela época, porque quando os filósofos iluministas anunciavam a morte de Deus, dizendo que Deus havia morrido e que a religião era uma coisa do passado, diziam que o conhecimento humano haveria de banir toda a crendice, toda a crença humana, e que o futuro, diziam os iluministas, seria um mundo sem religião, porque Deus e todas as crendices humanas seriam substituídas pelo conhecimento tecnológico e humano. Eles estavam completamente enganados. Chegamos ao século 21 e nunca o mundo é tão místico, nunca o mundo tem sido tão religioso, tão crédulo como nos nossos dias. As pessoas hoje, por mais cultas que sejam, por mais que tenham acesso a grandes tecnologias, também estão imersas no paganismo. Você vê um sujeito que tem PhD em Harvard, em ciência, em tecnologia, que acredita, por exemplo, no cientificismo, que acredita que há uma série de seres extraterrestres que num futuro logo virá buscar as pessoas para salvá-las de uma catástrofe terrena. Você vê pessoas intelectuais nos nossos dias que têm um grande conhecimento tecnológico,
mas que acredita, por exemplo, na reencarnação, ou que acredita em energia positiva, ou que acredita em sorte, em destino. A humanidade é tão crédula, ou até mais crédula do que foi no passado. E essa credulidade humana vem do fato de que a tecnologia, a ciência, o conhecimento humano não satisfaz a alma, não satisfaz o coração da pessoa. Ela precisa de Deus, ela precisa de explicação para coisas que o conhecimento humano e que a tecnologia humana não dá. Ela precisa de explicação para os seus problemas, para a sua alma sedenta e faminta. O mundo do século 21 não é diferente da Corinto antiga, que também estava envolta em paganismo. Por isso a igreja que eu digo é você e eu, somos nós. A igreja compete, como Paulo, gritar em alto e bom som que Jesus é o Cristo, que Ele é a única esperança, que não há esperança e nem salvação em nenhum outro, que não é a tecnologia, que não é o misticismo, que não é o paganismo, que não é qualquer outra explicação humana que vai satisfazer os anseios mais profundos da alma e, sobretudo, que vai salvá-la. A igreja compete a missão como a de Paulo, ser arauto da verdade, arauto da boa nova do Evangelho, pois se ela se calar, irmãos, se ela emudecer, queridos, estaremos contemplando a tragédia de um mundo sem Deus e caminha a passos largos para a perdição, não só moral, ética, mas sobretudo espiritual. Porém, o que Paulo encontrou em seu caminho da missão, o que o apóstolo encontrou em seu caminho missionário, nós também haveremos de encontrar. Paulo encontrou, por exemplo, oposição e resistência. Os judeus de Corinto, opondo-se a ele, blasfemavam do Evangelho. Também quando a mensagem de Deus é pregada nesses dias, haverão corações fechados, corações endurecidos, que haverão de se opor à mensagem do Evangelho. Talvez alguns dos nossos ouvintes aqui farão ouvidos de mercador a tudo aquilo que estaremos falando nessa noite. Talvez alguns de vocês tentarão se dispersar mentalmente para não assimilar a mensagem do Evangelho. Foi assim que Paulo encontrou oposição, perseguição em Corinto. A igreja também haverá de encontrar. Pedro encontrou quando pregou em Jerusalém. Os judeus encurralaram e ameaçaram, dizendo: olha, você está proibido de pregar nesse nome de Jesus, e se você pregar, você será punido com a morte. Pedro então se levanta e diz: vejam se é justo obedecer a vocês ou a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa é a palavra contundente, convicta de alguém que não está ensinando só mais uma religião. A igreja de Cristo não é mais uma religião nesse mundo, irmãos. A mensagem do Evangelho não é mais uma crendice que enche a cabeça e enche de ilusões os homens. A mensagem do Evangelho é a única, a exclusiva mensagem verdadeira que pode levar o homem à vida eterna. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A mensagem de Cristo não é um caminho, não é uma verdade, não é uma opção religiosa, é o único meio da humanidade ser salva. Paulo disse, ou melhor, o apóstolo Pedro disse na mesma ocasião: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A igreja enfrenta corações endurecidos. Todas as vezes em que a mensagem é levada, ela sempre encontrará dois tipos de solos: aquele solo fértil, pronto para receber a mensagem, mas encontrará aquele solo rígido, árido, aquele solo pedregoso, onde a palavra não penetra, porque os corações estão fechados, porque as mentes estão fechadas. Porém, a igreja nunca deve desanimar.
A igreja não é uma salvadora do mundo, ela é uma agente de salvação. O Salvador é Jesus, o Salvador é Jesus Cristo. Noé pregou quase 100 anos e não converteu ninguém. Adoniran Judson e outros missionários americanos que foram para a África passaram décadas e décadas e décadas a fio pregando o evangelho e tiveram pouquíssima ou muitas vezes quase nenhuma resposta dos corações humanos. Mas nós não podemos salvar, a igreja não salva. Ter o seu nome no rol de membro desta igreja não lhe garantirá o céu, a menos que o evangelho seja uma mensagem que adentre o seu coração, que o transforme, a menos que você seja uma pessoa salva por Cristo Jesus. A igreja não pode salvar, ela é apenas um arauto da salvação. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando a palavra é pregada, é como o pescador que lança a tarrafa no rio. Pesquei muito com meu pai quando era mais novo. Geralmente quando começava a chover no finalzinho de tarde, ele me convidava para irmos ao rio pescar. Quando chove, os peixes começam a se mexer, a se movimentar nas águas, e nós saíamos lançando a tarrafa aqui ou acolá, aqui ou acolá. Não tínhamos a certeza que iríamos pegar nada, mas a esperança caberia sempre manter viva. E às vezes pegávamos, às vezes não. Quando a igreja prega o evangelho, ela lança a rede. Ela lança a rede da palavra de Deus. É como o semeador que lança a semente. Ela vai encontrar dois corações, corações fechados, mas encontrará também corações abertos. Agora olhe para mim, eu quero perguntar a você que está aqui hoje à noite: que tipo de coração a palavra vai encontrar no seu peito? A palavra de Deus vai encontrar um coração aberto, ou um coração endurecido, fechado à verdade do evangelho? Paulo estava desanimado, por isso Deus disse: não tema, essa oposição que vem sobre você, não tema. É o que também encontraremos em nosso caminho, encontraremos encorajamento necessário. Deus fala naquele momento em que Paulo mais precisava de encorajamento. Havia sido perseguido em Tessalônica, em Bereia, aprisionado em Filipe, apedrejado no outro lugar. Do outro lugar teve que fugir numa cesta por sobre o muro. Aquela sucessão de sofrimentos por causa do evangelho poderia ter desalentado o coração do apóstolo missionário. E Deus vem para ele e diz: não temas, não temas, não temas. As perseguições que você está sofrendo hoje não vão tomar de conta da sua vida, porque eu estou contigo. Muitas vezes nós nos desanimamos, você e eu, enquanto testemunhas da nossa casa, há tanto tempo testemunhando para o marido, há tanto tempo testemunhando para os filhos, há tanto tempo testemunhando para a esposa, há tanto tempo testemunhando para os irmãos, há tanto tempo testemunhando para os pais, há tanto tempo testemunhando para os colegas de trabalho, há tanto tempo testemunhando para as pessoas próximas a nós, e tudo que a gente recebe delas é coração endurecido. Isso faz com que nós nos sintamos desanimados, desalentados e até nos perguntando: vale a pena continuar? Vale a pena pregar quando os corações estão fechados? E é nesta hora, querido irmão e irmã, que Deus também nos fala: não temas, eu estou contigo. As perseguições dão medo, a incompreensão dá medo, o julgamento dos outros dá medo, a resistência dos outros entristece, como o coração de uma esposa que está 10 anos, 20 anos, falando de Jesus para o marido que só está fechado, que só resiste. Como o coração daquela mãe muitas vezes se desalenta a estar 20 anos ou mais, falando de Jesus para os filhos, e os filhos se fecham, resistem terrivelmente à mensagem do evangelho. Mas é para você, mãe, é para você, esposa, é para você, irmão, é para você, pai, é para você, amigo, que Deus diz: não tema, meu querido, não tema, eu estou contigo, diz o Senhor. Deus disse a Paulo:
eu estou contigo e a perseguição deles não lhes fará mal. Embora tenha sido apedrejado em Listra e açoitado em Filipos, Paulo não podia recuar, a igreja também não. A despeito do julgamento e da resistência das pessoas, não recue, querido, não recue, querida, não desista do seu marido, não desista dos seus filhos, não desista da sua esposa, não desista dos seus colegas, não desista das pessoas a quem você quer, as quais você quer ver salvas. Por quê? Porque Deus não desistiu delas, e nós não temos o direito de desistir. Às vezes nós nos desanimamos e deixamos de testemunhar, e isso nós fazemos porque não temos fé o suficiente, e Deus diz: continue, prossiga, vá avante. Deus garante a sua presença, a presença do Senhor é conforto, a presença do Senhor é abrigo, a presença do Senhor é consolo, mas a presença do Senhor é força para prosseguir em nossa caminhada. Mãe, você que está orando por seus filhos há tanto tempo, não deixe o diabo fazer você desistir. Marido, você que está orando pela esposa e testemunhando há tanto tempo, não deixe o diabo fazê-lo desistir. Esposa, você que tem insistido há tanto tempo com o seu marido para que ele ouça a voz de Deus, não pare agora, continue, vá avante, não desista. E por que você não deve desistir? Porque Deus não desistiu desta pessoa, e por isso você não deve desistir. Você e eu podemos ter a certeza de que nos momentos de desalento nós temos a palavra do Senhor: não temas, não temas. A ordem é para ser cumprida. Fala, Paulo, fala e não te cales. Vá a Corinto, vá para as ruas, vá para as casas. Ele não teve a acolhida dos seus patrícios na sinagoga e disse assim a eles: que o sangue de vocês caia sobre vocês. Agora eu vou aos gentios. E saiu pregando na casa dos coríntios, saiu pregando na casa dos homens que não eram judeus, que não tinham a religião judaica. E Paulo recebe a acolhida, tem a acolhida por parte daquelas pessoas, e o seu ministério avança no meio daquelas pessoas que ele esperava não ter tanta acolhida. Fale e não te cales, disse o Senhor. Por quê? Primeiramente, porque se Paulo não falasse, as pedras clamariam. Jesus diz em Lucas capítulo 19, 40: declaro-vos que se esses se calarem, as pedras clamarão. Meus irmãos, o avanço do mal é causado pelo silêncio do bem. A mentira progride porque a verdade está recuada. As trevas avançam onde não há luz, o mal prospera onde o bem não influencia, e a falsa religião aprisiona o coração dos homens onde a liberdade do Evangelho não chega. Porque há tanto paganismo nos nossos dias? Porque há tanta incredulidade e paganismo nos nossos dias? Porque os arautos estão calados, porque os cristãos estão emudecidos, porque não têm ouvido a voz do céu que nos ordena: fala e não te calas, fala e não te calas. Porque há o avanço de tanta falsa religião. Outro dia eu estive aqui na praça do nosso bairro e tinha um pessoal de uma religião estranha que eu nunca sequer tinha ouvido falar, e olha que eu já estudei muitas religiões, e de repente me dei com um folheto de um grupo, de um pessoal que estava falando dessa religião ali, e a religião, ali, lendo o folheto, a proposta era mais ou menos assim, que as pessoas deviam ler aquele livro, era um livro místico, e à medida que elas lessem aquele livro, elas seriam aperfeiçoadas, elas deveriam ficar aguardando o dia em que os irmãos são os ETs que moram lá no outro planeta, esses irmãos um dia vão vir buscar essas pessoas aqui na terra e levar essas pessoas para o céu, lá desse lugar. Eu fiquei: meu Deus, quem é que pode acreditar numa tolice desta? Muita gente pode.
Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, por que esses falsos ensinos progridem? Por que essas ilusões e heresias progridem? Porque nos calamos. Se nos calarmos, irmãos, as pedras que farão as pessoas tropeçarem, progredirão, avançarão. Deus diz a Paulo: fale e não te cales, especialmente porque ele diz assim: pois tenho muito povo nessa cidade. É muito interessante isso que Deus diz a Paulo. Deus diz a Paulo que ele devia falar que a mensagem, que a obra dele não estava completa ainda naquela cidade. Haviam muitos coríntios que ele queria salvar e que eram dele. A obra não estava completa. Fala, Paulo, ainda tenho gente aí nessa grande metrópole, apesar de pagã, precisava desesperadamente ouvir as boas novas de salvação. Se Paulo se calasse, qual era a esperança daquelas pessoas? Como diz ele mesmo aos romanos: como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Agora eu pergunto, meus queridos irmãos, quantas centenas de pessoas estão ao nosso redor todos os dias, extremamente necessitadas de ouvir a palavra da esperança, a palavra da verdade, mas encontram de nossa parte lábios cerrados, corações fechados, silenciados, intimidados pela realidade do mundo. Nós precisamos falar, lançar a mensagem. A tarefa ainda não está completa. A tarefa não está completa na sua casa. Seu marido ainda não foi salvo? Não, então a tarefa não está completa. Seus filhos não foram? A tarefa não está completa. A tarefa nunca estará completa a menos que todas as pessoas creiam, ou pelo menos tenham a oportunidade de crer. Há muitas pessoas que precisam ser salvas, disse o Senhor, e por isso não pare de falar. Se você encontra corações fechados aqui, Deus vai pôr corações abertos mais ali no seu caminho. E é por essa razão que, em último lugar, nós encontramos uma garantia de sucesso. Mesmo diante daquela ferrenha perseguição, o Senhor dá a certeza para Paulo de que ele terá sucesso em sua empreitada missionária. Competia a ele lançar as redes da pregação da palavra, para que os que fossem salvos pudessem ter a oportunidade de responder à mensagem do Evangelho. Os que pertencem a Deus devem receber a mensagem, devem receber o chamado. Quem é de Deus, disse Jesus, ouve as palavras de Deus. João 8,47. Jesus censurou os fariseus por não quererem ouvi-lo e nem guardar a sua palavra. Vocês não são de Deus porque vocês resistem à palavra. Mas quem é de Deus ouve o chamado e o acalenta no peito e o recebe e crê, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Os que pertencem a Deus atenderão o chamado. Quando a gente prega uma grande multidão, nós não temos a menor ideia de quais são as pessoas que vão crer. Encontramos todo tipo de ouvintes, aqueles que fazem ouvidos de mercador, aqueles que se desligam, aqueles que vão olhar o WhatsApp, aqueles que vão pensar nas contas de amanhã, aqueles que dizem assim: eu não estou nem aí para esse pessoal, estou nem aí para o que ele está dizendo. Encontraremos corações fechados, mas também encontraremos corações abertos. E aqueles que são de Deus, aqueles que irão ser salvos, atenderão o chamado. Porque, irmãos e irmãs, Deus escolheu a loucura da pregação para ser o meio por meio do qual Ele fala. Tem gente que diz assim: eu gostaria tanto de que Deus falasse comigo, eu gostaria tanto de que Deus falasse diretamente para mim, eu queria ouvir a voz de Deus. Mas saiba que Deus escolheu a pregação como meio por meio do qual Ele fala com as pessoas. Ele escolheu a pregação para falar ao coração dos homens. É por isso que Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. João 10:27.
E em Romanos 10, versos 8 a 10, Paulo diz: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, querido ouvinte, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Onde quer que a palavra for pregada, os que hão de ser de Deus, os que hão de herdar a vida eterna, atenderão o chamado, atenderão, porque a palavra de Deus nunca volta sem o efeito pretendido. O profeta Isaías, no capítulo 55, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Palavra pregada de Deus é conforto, alívio ao coração do salvo, mas é insulto, tristeza ao coração do perdido. Eu quero encerrar mais uma vez perguntando a você: que tipo de coração é o seu, meu querido irmão, meu amado ouvinte? Como você recebe a palavra de Deus? Como você tem recebido a mensagem do Evangelho? Com um coração aberto, com um coração fechado, resistente? Quantas pessoas durante toda a sua vida passam a ouvir a palavra, mas ouvem pelo rádio, pela TV, pelo testemunho, lendo a Bíblia, mas seus corações estão trancafiados, e a verdade do Evangelho não entra, não penetra, não comove e não transforma. Porque o coração humano, preste atenção, o coração humano é a única casa que tem uma porta cuja fechadura só abre por dentro. Todas as casas, as portas têm a fechadura que abre por dentro e por fora, porque você precisa entrar e sair. Mas o coração humano, ele só tem, a fechadura dele só abre por dentro. Por quê? Porque só a gente pode abrir, nem Deus pode forçar, e não deseja fazê-lo. Eu quero convidar você hoje à noite: abra o seu coração para o Senhor, abra o seu coração para Cristo, escancare as portas da sua alma e diga: vem, Salvador, me transforma, me abençoa, me salva. Abra o seu coração. Ele diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abra agora a porta do seu coração e diga: Senhor, eu sou teu, eu quero pertencer exclusivamente a ti todos os dias da minha vida. Igreja, fala, não se cala. Eu quero fazer 2 convites nessa noite. O primeiro é para você que ainda não abriu o seu coração para Jesus e que quer fazê-lo nesta noite. Se você deseja convidar Jesus para morar no seu coração, eu quero orar por você, eu quero encorajar você hoje a ser esse coração aberto para o Salvador, deixando que Ele entre na sua vida, na sua casa, na sua alma e abençoe plenamente a sua existência. Você deseja isso na sua vida hoje? Se você deseja, eu quero pedir que você levante uma de suas mãos onde você está. Eu gostaria de orar por você. Se você deseja confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma e quer que Ele more no seu coração, talvez você esteja afastado, talvez você esteja desviado dos caminhos do Senhor ou da igreja. Eu
eu gostaria de convidá-lo a dizer: Salvador, vem, entra na minha vida. Alguém, se houver, eu quero dar essa oportunidade para você. Hoje é o dia que Deus escolheu para você. Levante uma de suas mãos onde você está. Eu quero orar por você. O outro convite que eu quero fazer para você que já é crente. Eu quero convidar você a se comprometer. Em falar, em testemunhar de Jesus, onde quer que você vá, a não se calar, a não cerrar os seus lábios, mas dizer em alto e bom som que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador, que Ele é a esperança dos homens. A não deixar que os corações se percam, que as almas se percam, tendo você ao lado delas. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça e a orar comigo agora. E pedir: Jesus, Senhor, me torna, em nome de Jesus, me torna um arauto da verdade, um testemunho fiel e verdadeiro do Teu amor. Senhor, que eu seja instrumento da Tua graça, onde quer que eu esteja, para testemunhar do que Cristo tem feito na minha vida. Que os corações atribulados encontrem dos meus lábios palavras de paz e de esperança. Que as almas oprimidas e deprimidas encontrem nos meus lábios a pura palavra do Senhor, para acalmá-las, acalentá-las. Que as almas arregimentadas, aprisionadas pelo pecado, encontrem dos meus lábios, da minha vida, a palavra da verdade que liberta o homem. Ó Deus, eu peço por todo o Teu povo, Senhor, ensina-nos a sermos arautos e a não nos calarmos, em nome de Jesus.